Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é auxiliar os profissionais da área de topografia e afins no exercício de sua profissão e dar apoio aos estudantes de engenharia cartográfica, civil, de agrimensura, hidrógrafos, aos estudantes do curso de topógrafos, agrimensores e todos aqueles que tenham cursos profissionalizantes que envolvam a topografia, aqueles engenheiros já formados há mais tempo que esqueceram alguns conceitos fundamentais e aproveito aqui neste canal para fazer uma recordação desses princípios. Os que ainda não estão inscritos, inscrevam-se, por favor, né? Ajudar, auxiliar aqui o crescimento do nosso canal. Toquem aí no sininho para receber os nossos próximos vídeos. Inicialmente, eu gostaria de falar com os inscritos de uma grande satisfação que eu tive com um comentário de um inscrito meu que viu um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre a topografia um bom negócio, onde eu estimulava os jovens que quisessem empreender a comprar até assim um teodolito usado e fazer uma pequena empresa e prestarem serviços a empresas grandes. E nessa direção esse inscrito me deu um retorno dizendo que fez isso e já está prestando serviço a muitas empresas e o trabalho não está faltando. Isso me deu uma grande satisfação, porque é um dos propósitos desse canal, é um trabalho voluntário que eu faço para ajudar as pessoas a empreender nesta área, a dar esse suporte profissional. Bom, então vamos continuar esse nosso assunto sobre transformação de coordenadas com matrizes, né? Como vocês sabem, ele surgiu, né, daquela revisão que eu fiz e daquela demonstração das fórmulas da ABNT, da NBR, né, 14166, que eu cheguei à conclusão, né, analisamos aqui, que as fórmulas são aproximadas e para determinados serviços, né, que se situem afastados da origem do sistema topográfico, do plano topográfico local, o erro, o comprometimento de algarismo dos decímetros, dos centímetros, já se verifica. Então fiquei achando que eu tinha a obrigação de dar uma solução alternativa, e a solução alternativa é fazer essa transformação com matrizes, e nós então iniciamos esse processo. Na aula passada, nós analisamos essa transformação no plano bidimensional. E ficamos para, nessa aula de hoje, iniciar o processo para ver como se realiza essa transformação no espaço tridimensional. Então, inicialmente, nós vamos fazer um resumo da aula anterior e dar um reforço na aula anterior, que é muito importante para vocês terem uma base e saberem onde estão pisando e não ficarem assim muito dependentes dos softwares, né? Então, esse é o propósito, né? Vamos então a esse resumo da parte 1 e um reforço. Então, nós vimos na parte 1 que, para passar de um sistema de coordenadas para outro sistema, um antigo e um novo, né? O antigo é o velho, é onde nós estamos, né? E o novo é para onde vamos, né? Nós, para saber a relação entre as coordenadas entre esses dois sistemas, nós fizemos uma análise
e vimos os conceitos desses ângulos diretores e cossenos diretores, né? Esses ângulos diretores, então, são aqueles ângulos formados entre os eixos de coordenadas. O eixo considerado do sistema velho e o eixo novo, né? E então esses ângulos entre esses dois eixos, entre os dois sistemas, nós então os determinamos e convencionamos, né, um certo sentido positivo de crescimento do ângulo e vimos isso, né? E chegamos então à matriz dos cossenos diretores. Os cossenos dos ângulos diretores é a matriz dos cossenos diretores. E terminamos a aula, né, mostrando aquela matriz, a matriz de transformação, a matriz que permite relacionar as coordenadas entre os dois sistemas. E para fazer a transformação inversa, eu até sugeri que vocês fizessem uma revisão como se acha a inversa de uma matriz. Mas eu vou aproveitar esse reforço para mostrar uma outra maneira de achar a matriz inversa, diferente daquela que é ensinada assim no colégio, né, no curso médio, em que temos que achar a matriz adjunta, a matriz transposta, a matriz dos cofatores. Então é um protocolo a seguir que às vezes a memória falha e nós nos confundimos. Então essa foi a matriz que nós chegamos a ela, né, aquela matriz dos cossenos diretores, e a transformação direta, aquela matriz que relaciona as coordenadas x, y, num sistema com as coordenadas x' e y' no outro sistema, é essa, né? E vimos então que essa matriz dos cossenos diretores, dessa transformação direta, ela relaciona então essas coordenadas x, y com as coordenadas do outro sistema x' e y'. Mas se nós quisermos ter as coordenadas x' e y' partindo das coordenadas x, y, então isso deveríamos ter uma matriz inversa, né? Mas então eu vou mostrar essa nova maneira que vai consistir em trocar o sinal do ângulo de rotação. Que percebam só, para nós passarmos do velho sistema para o novo sistema, nós fizemos esse caminho do velho para o novo, quer dizer, do x para o x', considerando um sentido positivo para o ângulo. Então reparem que para voltar, para fazer o retorno do x' para o x, nós partimos das coordenadas x' ou y' por x, nós fazemos o caminho inverso. Então, se nós, para ir do x para o x', o ângulo foi positivo, por exemplo, para retornar o caminho inverso, esse ângulo será negativo. Então, basta trocar o sinal do ângulo de rotação daquele eixo para que coincida com outro eixo. Esse sinal podia ser trocado aqui, já nessa matriz dos cossenos diretores, mas depois ia-se fazer essa redução ao primeiro quadrante e tal, e chegaríamos a essa matriz. Então esse sinal pode ser trocado diretamente aqui nessa matriz direta. Então a matriz que leva as coordenadas x para as coordenadas x' e y', ela tem esse ângulo θ. Se nós colocarmos aqui no θ o ângulo menos θ, no cosseno e no seno, nós estaremos fazendo então o caminho inverso, a transformação inversa. Então, trocamos aqui o sinal, que estava lá na transformação direta, então agora é só agir nessas linhas trigonométricas para colocá-las, então, no primeiro quadrante. Como é que fica o cosseno de menos θ? É o cosseno de θ. Como é que fica o seno de menos θ? É menos seno de θ, mas como tem esse menos, fica mais. Então fica aqui essa matriz inversa, a matriz que relaciona as coordenadas x' e y' com as coordenadas x, y. Então essa é uma maneira rápida, prática,
de se achar uma matriz inversa e dá o mesmo valor se fosse seguido aquele caminho convencional de ir para a matriz adjunta, a matriz transposta, a matriz dos cofatores, assim como vocês aprenderam lá no segundo grau. Então, esse vetor, essas coordenadas x', y', elas são produzidas por uma matriz de rotação de um ângulo menos θ para chegar às coordenadas x, y. Então, essa matriz de menos θ é a inversa da matriz de mais θ. Mas será que isso é verdade? Parece, né? Parece que é muito simples. Vamos fazer uma comprovação. Então, na comprovação, nós podemos imaginar aquela operação aritmética, né? Que multiplicando um número pelo seu inverso dá unidade, né? 3 vezes 1/3 dá 1, 5 vezes 1/5 dá 1, correto? Então, colocando assim nessa nova maneira, né? 3 vezes 3 elevado a menos 1 é igual a unidade. Eu botei só em menos 1 para ficar assim parecido com a notação de matriz inversa. É outro conceito, mas é só para memorizar. Então, essa matriz R de mais θ, a matriz de rotação de um ângulo θ, multiplicado pela sua inversa, vai dar a matriz identidade. Essa matriz identidade é uma matriz que tem a unidade na sua diagonal e fora da sua diagonal só tem zeros. Então, essa é a matriz identidade. Então, se nós pegarmos essa matriz aqui, R de mais θ, multiplicarmos por aquela matriz inversa, que nós já chegamos, essa R de mais θ por essa inversa, temos que chegar na matriz identidade, essa é a comprovação. Então, vamos fazer o produto matricial. Então, o produto dessas duas matrizes é aquele conceito do produto matricial. Multiplica-se uma linha de uma matriz pela coluna. Então, primeira linha vezes a primeira coluna vai dar esse termo aqui. Primeira linha vezes a segunda coluna vai dar esse termo aqui. E assim por diante. Então, é isso que vamos fazer. Então, cosseno de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ. Depois, menos seno de θ vezes menos seno de θ. Então, aqui o primeiro termo, que é cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. O segundo termo, primeira linha vezes a segunda coluna. Cosseno θ vezes seno θ, está aqui. Cosseno θ, seno θ, mas, como aqui tem menos, vai ficar negativo o produto. Menos seno θ, cosseno θ, está ele aqui. E agora a segunda linha pela primeira coluna. Seno θ, cosseno θ, mais, que aqui fica menos, cosseno θ, seno θ. E agora, segunda linha pela segunda coluna. Seno θ vezes seno θ, seno ao quadrado de θ. Cosseno de θ vezes cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ. Ora, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é a equação fundamental da trigonometria plana, dá 1. E aqui, cosseno de θ vezes seno θ são simétricos. Então dá 0. A mesma coisa está ele aqui, 0. E aqui, novamente, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, reparem aqui que essa é a matriz de identidade. A diagonal tem 1 e fora da diagonal tem 0. Então, está comprovado, senhores. Realmente é uma maneira rápida de se achar a matriz inversa e é muito prática. Bom, vamos fazer uma aplicação também da aula anterior, para mexer um pouco com essa matriz de rotação. Vamos resolver esse problema. Conhecendo-se as coordenadas de um ponto P, comum a dois sistemas de coordenadas, determinar o ângulo entre os eixos de coordenadas. Isso aí é muito comum. Em 3 dimensões, vocês vão ver que a questão do dátum é essa. Conhece vários pontos nos 2 dátums e nós podemos achar, então, como é que se transforma um em outro. Então, vamos lá. Vamos considerar que o ponto P tem essas coordenadas x' igual a 10, y' igual a 10, num sistema de coordenadas x', y'. E ele tem também as coordenadas lá
no XY, eu troquei aqui o P com P', as coordenadas do outro sistema são x, 5 raiz de 2 sobre 2 e y raiz de 2 sobre 2. Então esse ponto é comum aos dois sistemas. O P coincide com P'. Qual será o ângulo de rotação que levou um sistema para o outro oriundo, né, dessas coordenadas? Sabendo essas coordenadas, determinar então o ângulo daquela matriz. Então essa matriz aqui, nós já sabemos, é que relaciona essas duas coordenadas, xy com x' e y'. Nós sabemos as coordenadas, queremos saber esse ângulo θ. É um problema interessantezinho, né? Então, desenvolvendo aqui essa matriz, né, linha vezes coluna, produto linha vezes coluna, nós já reconstituímos as equações, passamos da forma matricial para a forma algébrica. Então nós temos aqui, reparem, dois sistemas de equações. E as incógnitas aqui desse sistema são duas equações com duas incógnitas. As incógnitas aqui são o seno de θ e o cosseno de θ. Podem ser determinados, que são duas equações com duas incógnitas. Então vamos achar o seno de θ e o cosseno de θ. É um sistema que vocês aprenderam lá na 7ª série, 8ª série, já se resolve sistemas de equações. E vamos então resolver usando aquele método de Cramer, a regra de Cramer. Então nós temos aqui aquele sisteminha e nós vamos arrumar para aplicar a regra de Cramer. Vamos colocar as incógnitas na mesma coluna, incógnita debaixo de incógnita, está aqui. Então, x' cosseno θ menos y' seno θ. Y' cosseno θ, x' seno θ. Essas são as incógnitas, já estão arrumadas aqui. E o x', y' e esses valores nós conhecemos, só não conhecemos o seno e o cosseno. Então, vamos achar o determinante do sistema. E o que é o determinante do sistema? É o determinante formado pelo coeficiente das incógnitas. As incógnitas são cosseno θ e seno de θ. E os coeficientes das incógnitas, esse x', y', esse y' e o x'. Esses são os coeficientes das incógnitas. Então está aqui o determinante do sistema. E conhecemos as coordenadas. Né? Conhecemos. Agora, os determinantes das incógnitas. Como é que nós achamos os determinantes das incógnitas? Bom, o delta cosseno de θ, né, o delta cosseno de θ, ele vai ser então formado colocando-se na coluna, aqui no lugar das incógnitas, os termos independentes. Os termos independentes são esses termos que estão aqui no segundo membro. Então aqui, nessa coluna, onde aparece essa incógnita cosseno de θ, nós colocamos x e y. E na outra coluna, mantemos os coeficientes aqui do determinante do sistema, né? E o delta seno de θ. Então agora é aqui nessa coluna que é incógnita. Então nós colocamos aqui na coluna do seno os termos que estão aqui na parte independente do sistema. E nessa outra coluna mantemos os coeficientes que lá estavam. Bom, então estão aí, né? Então agora é aplicar a regra de Cramer. Vamos achar os valores dos determinantes. Então o determinante aqui vai ser o produto aqui da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. X vezes x, x ao quadrado, menos, aqui tem o menos, vai para mais, y' ao quadrado. Aqui já coloquei as coordenadas, x', y', o x' é 10, e o y' é 5, então ficou com 125 o valor do determinante do sistema. E o determinante aqui da incógnita cosseno de θ. Então, no lugar aqui dos seus elementos, nós resolvemos ele. Então,
diagonal principal, x vezes x' menos y' vezes y. Aqui tem negativo, fica mais. Então, substituímos os valores de x e x'. O x é 5 raiz de 2 sobre 2, o x' é 10, o y é 15 raiz de 2 sobre 2 e o y' é 5. Então, fazemos essa soma, ficamos então aqui com 50, 10 vezes 5, 50, né? 50 raiz de 2 sobre 2, 5 vezes 15, 75, 75 raiz de 2 sobre 2 dá 125 raiz de 2 sobre 2. Então já temos o determinante principal e o determinante da incógnita cosseno de si. Então, como se acha a incógnita? No caso aqui, a incógnita é o cosseno de θ. Vai ser o determinante do sistema, o determinante assim da incógnita dividido pelo determinante do sistema. O determinante aqui da incógnita é 125 raiz de 2 sobre 2. Determinante do sistema é 125. Fazemos essa simplificação, 125 por 125, e fica então cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Se o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, o θ é o arco que tem o cosseno raiz de 2 sobre 2, o θ é 45 graus. Então vocês estão convidados a confirmar esse ângulo fazendo a conta achando o valor da incógnita seno de θ, que vai ser dividir o determinante de seno de θ pelo determinante do sistema. Tranquilo, senhores? Então isso daí é um probleminha simples, mas em 3 dimensões, lá quando se acha problemas referentes a Dalton, é isso que se aplica. É em 3 dimensões. Em vez de fazer uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, e às vezes uma matriz de Baró. Nós vamos conversar sobre isso quando falarmos do Dalton, mas tudo é muito simples e vocês estão vendo que a matemática é útil e ela não admite falhas, é uma disciplina carente. Então vão aproveitando para fazer essas revisões, que vocês vão ser profissionais com a base sólida, não vão ficar assim tão dependentes de software. Então começamos então agora a parte 2, e vamos começar essa questão de transformação de sistemas de coordenadas no espaço tridimensional, né, no E3. Então vamos tratar da rotação de eixos do sistema de coordenadas. Analogamente fizemos no E2. Então vamos considerar aqui esse paralelepípedo com os seus vértices, e vamos considerar um sistema de eixos lá num de seus vértices x, y e z. E vamos considerar que temos um ponto de coordenadas conhecidas, coordenadas x, y, z, nesse sistema, e vamos fazer uma rotação desse sistema x, y e z em torno da origem, para ter essa nova posição depois da rotação, x', y', z'. Nós estamos estudando a rotação já considerando que os dois sistemas têm sua origem coincidente. Quando eles não tiverem sua origem coincidente, que vai ser aquele caso de um sistema geodésico geral, aquele geodésico de um Dalton que nós estejamos usando, e um sistema topocêntrico, né, com a origem na superfície topográfica, como é o sistema geodésico do plano topográfico local. Quando for isso, nós vamos fazer uma translação da origem e vamos fazer com que os dois sistemas fiquem com a origem coincidente. Então vamos cair nesse caso de rotação, transformação de coordenadas em sistemas que têm sua origem comum. Então, achamos os ângulos diretores, analogamente como se faz, como aprenderam naquela aula 1, de achar os cossenos diretores. Como é que achamos os cossenos diretores? É vendo com o ângulo formado entre os eixos antigo e novo, o velho e o novo, o de origem e o de destino. Então, as coordenadas, o ângulo entre o eixo x e x',
esse ângulo aqui entre o eixo x e x'. Ângulo entre o eixo x e y'. Está aqui o x, ele vai girando até chegar no y'. Vai ter aquele ângulo. O ângulo entre o x e o z', ele vai dar esse giro todo, tá? Então, ele vai dando aquele giro tudo direitinho e vamos enchendo essa matriz dos ângulos diretores. Então, esses ângulos, reparem, eles são formados no plano que é determinado pela reta que contém os dois eixos. Então, esse ângulo x, x', por exemplo, ele está contido no plano definido por esses dois eixos, o eixo x' e o x. Esse plano aqui, ó. Estão vendo? Esse plano. Isso daí vocês vão ver que na prática, isso daí é um pouco, assim, dificulta um pouco, né? Mas na questão de data em geral, quando nós vamos procurar os ângulos entre os sistemas, nós aplicamos aí as matrizes e vamos chegar a esses ângulos. Os ângulos são esses, ângulos entre os eixos, tá? E tem aquele sentido positivo de crescimento, e o sentido, se for o giro contrário, o ângulo é negativo, né? E os cossenos diretores são o cosseno desses ângulos formados entre os respectivos eixos considerados. Então temos aqui então a matriz dos cossenos diretores, ela direitinha aqui, tá? Então você vê que é tranquilo. Então, senhores, na próxima aula, na parte 3, nós vamos continuar com essas transformações particulares. Nós vamos ver uma maneira de composição de matrizes. Nós vamos procurar dar preferência a matrizes que girem em torno de um desses eixos. Então, uma matriz cuja rotação seja, por exemplo, em torno do eixo Z, o ângulo formado aqui entre o eixo X e o outro vai estar num plano que é suscetível de ser determinado no limbo horizontal de um teodolito, né? Por exemplo, este eixo Z poderia ser o eixo vertical lá do fio a direção do fio de prumo, no teodolito. O plano XY seria o plano horizontal. E vamos então, na próxima aula, tratar dessas transformações particulares para chegar mais próximo daquelas fórmulas da NBR 14166 para chegar à substituição daquele processo com, em vez de usar fórmulas aproximadas, usar essas fórmulas direitinho, né? Bom, senhores, isso foi o que quis apresentar nessa aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Os que ainda não se inscreveram, não se esqueçam de inscrever e partilhem essas aulas com seus colegas e coloquem, assim, deem conhecimento àqueles alunos do básico para que eles façam essa revisão de matemática e vejam como é que a matemática se usa. Nessa parte de topografia, geodésia e fotogrametria, por exemplo, os alunos de engenharia, dessas engenharias cartográficas, agrimensores, topógrafos e agrimensores, eles levam uma desvantagem, porque nos livros de matemática e física do curso fundamental, as aplicações da matemática e da física, e mesmo no básico da engenharia, as aplicações da matemática e da física são aquelas aplicações antigas, no tempo da escola politécnica. Os exemplos que tem lá, quando se considera, são exemplos de aplicação na engenharia mecânica, na engenharia civil, na engenharia elétrica, a mesma coisa no curso médio. Vocês vendo lá nos livros de matemática ou de física, aquelas aplicações de engrenagens, roldanas, aplicações na parte de física, na estática, dinâmica, cinemática, aquelas equações de movimento. Não se tem aplicações
nessa área de geociências, na área de geomática. O máximo que se aplica é lá na quinta série, sexta série, quando se fala de latitude e longitude e fala um pouquinho de sistema de coordenadas, mas é falando para crianças de sexta série, quinta série, e depois nunca mais no ensino médio se trata dessas aplicações, desses assuntos ligados à topografia, à geodésia, à fotogrametria, porque os livros são antigos, os currículos são antigos, e à medida que vai se fazendo reformulação de currículos, é Ctrl+C, Ctrl+V, vai se copiando. Se vocês olharem os livros de matemática e de física, pelas aplicações, pelos exercícios, parecem todos cópia um dos outros. Então, senhores, muito obrigado e até a vista, pessoal!